A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo, evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de força, de poder e autoridade para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, fique até o final, porque vamos estar lendo algo da parte do Senhor e estar aprendendo algumas coisas de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Lá no livro de João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51, vai nos falar bem assim: no dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas se referiam, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, um texto muito forte para nossas vidas. Deus colocou algumas coisas para me falar para a tua vida. E creia, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre. Ela muda a nossa vida quando nós acreditamos nela. Então nós vamos ver que Jesus, a Bíblia nos fala que no dia seguinte, porque antes de Jesus se encontrar com Filipe e Natanael, nós vamos ver que o Senhor, ele estava com o mestre, ele estava com André e Simão, que era Pedro. E no dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia. Quando ele encontrou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Então, meus irmãos, aqui eu creio que quando Jesus estava chamando Filipe e chamou Filipe para o seguir, peço perdão aos irmãos, eu creio que já tinha um mistério lá na frente para o próprio Jesus mostrar através da vida de Filipe. Então, somente através desse pequeno versículo aqui eu falo para a tua vida que quando Jesus ele te chama para ser um seguidor dele, ser um discípulo de Jesus, sendo um crente que o adora em espírito e verdade,
sendo um homem, uma mulher de Deus, que nega o mundo e as coisas que no mundo está, Jesus, ele leva esse homem, essa mulher, para experimentar o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que Jesus, ele está falando contigo e já tem usado os profetas para te dizer que quem segue a Jesus não anda mais em treva, mas sim pela luz da vida, pelo caminho de vitória, pelo caminho da libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que Deus, ele quer te fazer viver coisas novas. Talvez você já esteja cansado de viver a mesma vida, de passar os mesmos problemas, de sofrer as mesmas situações. Então Jesus, através desta palavra, ele está te convidando a você seguir a Ele, porque Ele tem coisas sobrenaturais para te mostrar, que vai mudar a tua forma de ver a vida, que vai mudar a tua forma de pensar e de agir. Louvado seja Deus. Jesus chama Filipe e Filipe segue. Só que Filipe era de Betsaida, da cidade onde era André e Pedro, que nós acabamos de ver. Só que Filipe, quando segue Jesus, Filipe encontra um homem no meio do caminho, chamado Natanael, e disse para Natanael bem assim: olha, achamos o homem que Moisés, que era um homem de Deus do Velho Testamento, que guiou o povo de Deus, tinha escrito e tinha se referido através do nome de Jesus. Então Filipe falou para Natanael: olha, achamos aqui o que Moisés escreveu na lei e de quem os profetas se referiam, que era Jesus. E Jesus era de Nazaré, ele era filho de José. E Natanael perguntou bem assim para Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe, que tinha falado para Natanael que Moisés, que estava na lei de Moisés, e que os profetas que se referiam falavam de Jesus, e Jesus estava ali naquele momento. E Natanael, ele teve um pré-julgamento a perguntar se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa. Só que Filipe foi mais esperto. Filipe falou: olha, você vem e você vê. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Infelizmente, tem pessoas que têm o hábito e o costume de condenar um lugar, condenar uma pessoa pelo simples fato de, no fato passado, pudesse ter acontecido algo de ruim. Você já percebeu que quando nós erramos, nós falhamos, o inimigo usa a vida de pessoas para dizer que a nossa vida não tem jeito só porque nós erramos? Você já percebeu que quando você tropeça, quando você falha em algo, o ser humano sendo usado pelo inimigo tem o objetivo de querer apontar o nosso erro, sem ao menos falar que nós vamos conseguir? Então foi mais ou menos assim. Natanael fez um pré-julgamento: olha, de Nazaré, será que pode ser algo de bom de lá daquele lugar? Porque eu creio que deve ter acontecido algo daquele lugar.
Alguma coisa aconteceu para ele falar, mas só porque aconteceu, vamos supor que aconteceu algo lá, não significa que tudo que vai acontecer dali para frente possa ser ruim. Uma situação, entenda uma coisa, não condena uma história. A situação, ela é momentânea. Então, o momento ruim pode acontecer, mas o momento ruim não condena uma história. Porque o próprio Jesus Cristo, ele veio de Nazaré. Então, sim, saiu alguma coisa boa de Nazaré. Só que Filipe falou, olha, você vem e você vai ver se sai alguma coisa boa ou não. Então, meus irmãos, não se preocupe com o que estão falando da tua vida. Não se preocupe com o que estão julgando pelo simples fato de ter acontecido algo na tua vida. Mas entenda que Jesus, ele tem poder para mudar a tua história. Ele tem poder para mudar a tua situação de tristeza para alegria. Ele tem poder para mudar a tua história de derrota à vitória. Louvado seja Deus. Então deixa que as pessoas que estão falando da tua vida vejam o poder de Deus a partir de hoje agir de uma forma diferente. Aqueles que te condenaram dizendo que a tua vida não tem mais jeito, aqueles que falaram que você é caso perdido, deixa eles verem. Não bata a boca, não discuta, deixa eles verem Deus operar na tua vida a partir de hoje. E eles vão ver o Deus vivo operando na tua vida, o Deus que muda, que salva, liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E eles serão envergonhados, porque Deus, em nome de Jesus, fará a obra na tua vida a partir de hoje. Natanael foi pelo convite de Filipe, olha, você vem e você veja se há alguma coisa boa ou não. Aí Jesus viu Natanael que tinha feito um pré-julgamento. Jesus viu Natanael se aproximar de Jesus. E Jesus disse a respeito de Natanael, eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Então, meus irmãos, Jesus ele fez questão de falar que Natanael, que tinha falado de Nazaré pode sair alguma coisa boa, Jesus fez questão de falar que ele era verdadeiro israelita e que nele não havia falsidade. Jesus viu que ele estava falando de verdade em questão de Nazaré, se poderia vir algo bom ou não. Então entenda uma coisa, Jesus ele sabe quando você está sendo falso ou quando você está sendo falso. Jesus sendo nosso Deus, ele sabe quando nós falamos para ele enganosamente. Jesus sendo nosso Deus, ele conhece os lábios mentirosos. Ele conhece aqueles que dizem ser uma coisa e não são. Jesus sendo Deus, ele conhece aqueles que pensam uma coisa e praticam outra. Ele conhece tudo, ele sabe de tudo, ele conhece todos, ele sabe de todos. E ele sabe da tua situação nesse momento. Ele sabe que o que você está passando não é de mentira. Ele sabe que o que você está sofrendo não é brincadeira. E por isso que ele está falando contigo. Porque ele quer te ajudar. Ele quer te livrar desse mal. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece o teu coração, minha irmã e meu irmão. Não desista. Deus sabe do teu sofrimento. Não desista. Deus sabe da tua lágrima, do que você tem chorado às escondidas.
e Ele quer acolher, Ele quer te ajudar. Louvado seja Deus. Jesus fala que Natanael é o verdadeiro israelita e que nele não há falsidade. Aí Natanael perguntou: de onde que você me conhece? E Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, aqui no começo, que Felipe chamou ele, antes que Felipe te chamasse, eu te via sentado debaixo da figueira. Louvado seja Deus. Então Natanael, ele exclamou, ele falou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, meus irmãos, olha só que interessante. Através de uma revelação que Jesus entregou para Natanael, Natanael creu que Jesus era o Filho de Deus. Agora Natanael, ele vê que há sim algo bom que saiu da cidade de Nazaré. Agora sim ele vê que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Agora sim Natanael vê que Jesus, ele é o Senhor dos Senhores. Então é dessa maneira. As pessoas que lá em cima condenam a nossa vida e dizem que só porque falhamos e pecamos que a nossa vida não tem mais jeito, lá na frente Deus ele mostra, Deus revela o poder e Deus mostra que é possível sim ter mudança, é possível ter salvação, é possível ter libertação. Porque o nome de Deus é glorificado através da nossa vida. Então Deus ele revelou que Natanael estava debaixo de uma figueira. Só que isso foi antes de Felipe ter chamado ele. Então mais uma vez eu falo para a tua vida. Antes de você sofrer, Deus ele já viu e já sabia que você iria sofrer. Antes de você ir para algum lugar, Deus ele já sabe que você iria para algum lugar. Antes de você conversar com alguém, Deus ele já sabia que você iria conversar com alguém. Esse Deus é tremendo, igreja. Ele conhece todos os seres humanos dessa terra. Todos os corações, ele sonda. Ele sabe o sentimento de cada coração do ser humano dessa terra. Ele esquadrinha a mente do ser humano. Ele sabe o que cada ser humano pensa, ou que o ser humano vai pensar ao mesmo tempo. Então, no nome de Jesus Cristo, creia que Deus, através dessa palavra, Ele está revelando o teu problema. Ele está revelando a tua vida. E através da revelação, que é a palavra de Deus, em cima do teu problema, você vai crer mais a partir de hoje que Jesus ele é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Salvador da tua alma, que é Ele que pode te libertar e te levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus vai falar, para finalizar, Jesus lhe disse para Natanael: creis porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui Jesus estava dizendo que através dele, de Jesus, que é o Filho do Homem, os anjos de Deus pelejariam em prol das almas. Que os anjos de Deus, pela ordem divina do Pai Eterno, os anjos viriam à terra e subiriam para o céu
para operar maravilhas para a glória de Deus. Então Jesus falou, olha, você está crendo porque eu te disse que eu te vi debaixo de uma figueira, né? Só que coisas maiores do que essa você vai ver. Jesus falando para Natanael. Então eu falo para a tua vida que milagres maiores você vai contemplar em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu falo para a tua vida que coisas firmes e grandiosas que você não conhece e não sabe, você vai contemplar a partir de hoje através dessa palavra. Porque Deus ele vai te fazer enxergar além. Deus vai te dar visão espiritual para você compreender que a glória dele, que o poder dele está por toda a terra. Louvado seja Deus. E que os anjos de Deus, através dessa palavra, em nome de Jesus, que possa ir de encontro à tua vida e libertar a tua vida das prisões espirituais. Que os anjos de Deus, através desta palavra, no nome de Jesus, porque eu creio, que possam ir de encontro ao teu problema que você está passando e te livrar para a glória de Deus. Então, meus irmãos, creia nessa palavra, porque a partir de hoje, coisas novas você vai experimentar da parte de Deus. Se você crê nessa palavra, que se chama Jesus Cristo de Nazaré.